Então vamos ler o texto, 2 Reis, capítulo 5, verso 1 ao 14. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita havia dito. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta e você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Aqui só um parênteses. Quanto vale a sua cura? Para Naamã a cura valia 350 quilos de prata e 72 quilos de ouro. Agora faz a conversão, Ednilson, lá no banco, quanto isso valeria? Enfim, esse era o preço que ele queria pagar para ser curado. Mas segue o texto, olha o que diz o texto. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou suas vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. O rei pensou que ia ter uma guerra por causa daquilo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe uma mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, e sua pele será restaurada, e você será purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, e invocaria de pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria sua mão sobre o lugar afetado, e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e ele foi purificado, e sua pele tornou-se como a pele de uma criança. Uau! Uma dúvida que eu tenho nesse texto: quanto tempo levou entre o rei de Israel rasgar a roupa e Eliseu ficar sabendo disso e mandar um recado para o rei? Eu imagino que quando Naamã chegou na casa, no palácio do rei, disse: olha, eu vim aqui enviado pelo rei da Síria com uma carta para o senhor providenciar minha cura. Eu imagino que o rei ficou em crise. Eu não sei por quanto tempo, talvez foram algumas horas, talvez algum dia, mas ele ficou em apuros. E aqui tem a primeira lição que eu quero que você guarde. Há momentos que você está em apuro, que você precisa que um homem de Deus te ajude, que Deus envie alguém para fazer algo que você não tem como fazer. Você precisa de alguém que te socorra. Eu me lembro uma vez de um pastor amigo meu, que foi pregar numa igreja bem distante, que era uma zona rural,
e o culto era de manhã, e ele foi de manhã pregar, pregou, e começou a chover, e ele ficou preocupado, mas vamos almoçar agora, tem um almoço aqui na igreja. Ele almoçou, e a chuva seguia forte, e ele, não, espera mais um pouquinho, que a chuva vai acalmar. A chuva não acalmou, e ele resolveu ir embora, lá pelo meio da tarde, e no meio da tarde, ele conta, o carro atolou, numa estrada de chão. Ele saiu na chuva, olhou para um lado, não tinha nada, olhou para o outro, não tinha nada, olhou para o outro, não tinha nada, olhou para trás, não via ninguém, e ele ficou ali, sozinho, tentou empurrar o carro, não tinha como, enfim, e ele ficou esperando alguém. E meus irmãos, foram algumas horas, que segundo ele, foram horas desesperadoras, começou a escurecer, e ninguém passava naquela estrada, e ele ali, eu vou ter que dormir aqui, eu estou perdido aqui, até que já escuro, aparece um caminhãozinho, e aí desce um homem de Deus, ali um mensageiro de Deus, pegou uma corda, enfim, uma corrente, fez ali todo o trabalho, e tirou ele daquele atoleiro, e ele disse, amigo, por favor, não vá embora, deixa eu te acompanhar até o asfalto, porque eu não posso ficar atolado de novo, eu preciso que você me leve até o asfalto, porque eu não quero ficar preso aqui mais uma vez. E assim ele chegou ao seu destino. Meu irmão, há momentos que você está lascado, ou Deus envia alguém, ou você está lascado. Aqui foi o caso do rei, o rei estava lascado. Mas o que Naamã nos ensina? O que Naamã nos ensina? Primeira lição que eu queria que você guardasse no seu coração, é que Naamã nos ensina a buscar ajuda, e ajuda no lugar certo. São duas coisas difíceis para muitas pessoas. Tem muitas pessoas entre nós que não gostam de buscar ajuda, sofrem sozinhos. Naamã possivelmente escondeu por muito tempo que tinha lepra, porque a lepra era uma doença que tinha que te fazer tu fugir do meio do convívio social, e ele não tinha fugido do convívio social, então possivelmente ele tinha escondido a sua lepra, até que um dia ele disse, chega de esconder, eu preciso de ajuda. Ei, talvez você seja alguém que está fugindo de alguns problemas, mas meus irmãos, problema você enfrenta ou você vai ficar lascado. E no caso, Naamã foi buscar ajuda, e ele foi no lugar certo. Ele ouviu o conselho da sua serva, ele ouviu o conselho de uma menina israelita, uma samaritana, que disse, vá a Israel e procure o profeta. Naamã me lembra um homem muito comum nos dias de hoje, vitorioso no trabalho, mas morrendo em casa, doente em casa, sofrendo, sendo derrotado por uma doença que não tinha cura, uma doença que o envergonhava. E assim muitas pessoas são bem sucedidas talvez no seu trabalho, mas estão com um problema grave em casa, no casamento, com o filho, com o pai, ou com a sua saúde, ou com alguma outra área, e precisam de ajuda, mas fogem, não buscam ajuda. Naamã nos ensina a descer do nosso pedestal de comando, de orgulho, e dizer, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda no meu casamento, eu preciso de ajuda na minha saúde, eu preciso de ajuda nas minhas emoções, eu preciso de ajuda para enfrentar alguns problemas que eu não estou dando mais conta. E sabe, meus irmãos, a igreja é um lugar de ajuda. O evangelho é um lugar, aliás, o evangelho é um caminho para ajuda. E a igreja, Sião, é um lugar de ajuda. Então você pode aqui encontrar ajuda. Aqui, meus irmãos, eu gosto de me lembrar que aqui existe entre nós uma pessoa perfeita, que é Jesus. Amém? Um médico dos médicos, que é Jesus. E o resto aqui é tudo auxiliar de enfermagem. Nós estamos aqui para ajudar Jesus. Ele é o médico dos médicos. E nós estamos aqui os seus auxiliares, ajudando ele. Mas ele faz a obra. E nós podemos dizer, venham que você vai encontrar ajuda. Alguém vai abraçar você, alguém vai orar com você, alguém vai te ouvir, alguém vai te escutar, alguém vai te entender, alguém vai te orientar.
Porque a igreja é um lugar de ajuda. Jesus disse: eu vim não para os sãos, mas para os doentes. Ei, se você não sabe, você ainda não está são. Eu não sei se você sabe, mas aqui não tem nenhuma pessoa perfeita. Todos nós estamos lutando para sermos pessoas melhores, mais semelhantes a Jesus. Eu aprendi uma coisa na minha vida acadêmica. Quando eu fui fazer a minha primeira pós-graduação, eu tinha lá um orientador que me deu um princípio que eu apliquei na minha vida para tudo. Primeiro encontro com ele, ele falou o seguinte: meu filho, olha só, eu tenho muitos alunos para dar conta, então é o seguinte, você corre atrás de mim, porque afinal de contas é você que precisa de ajuda, e não eu que preciso te ajudar. Então quem precisa de ajuda, corre atrás de ajuda. Guarda isso, meu irmão, não fica esperando a ajuda bater na tua porta, procura ajuda. Corre atrás da ajuda. Naamã viajou, encheu, e pegou a sua carruagem, pegou o seu dinheiro, pegou o que ele tinha, seus soldados, sua equipe, e disse: vamos fazer uma viagem, eu preciso encontrar ajuda. Não tem mais ajuda aqui onde eu estou, eu vou lá para Samaria. Então meu irmão, procure ajuda. Talvez você precise de um pastor, ou de um psicólogo, ou de um conselheiro, ou de um médico, ou de um nutricionista, ou de um educador físico, ou de um fisioterapeuta, ou de um conselheiro, ou de um amigo. Mas se você precisa de ajuda, busque, amém? Não fique procrastinando isso. Por falar nisso, qual foi a última vez que tu foi fazer um check-up na tua saúde? Qual é que foi a última vez que você foi buscar ajuda, talvez para tratar as tuas dores, os teus problemas? Busque ajuda. Essa é a primeira lição que eu aprendo com Naamã. A segunda lição, e aqui é forte, segura aí agora, senta aí, segura a cadeira. Meu irmão, a religiosidade quase o impediu de ser abençoado. Olha só, Naamã, vamos montar a história. Naamã vai para Israel, chega no rei, ele vai primeiro ao rei. Lembra que a menina falou para ele procurar o profeta. Ele começou errado, ele foi no rei. Chegou no rei, o rei disse: ó, vai lá falar com o profeta. Ele foi. O que ele imaginava? Ele imaginava talvez que o profeta viria, receberia, levantaria a mão para o alto, tocaria na sua ferida, colocaria um óleo talvez, faria um ritual, mataria um cordeiro, quem sabe, faria um sacrifício de um animal. Enfim, ele esperava que o profeta fosse fazer algum ritual. Ele esperava que fosse ter ali alguma coisa diferente, mística, né? Enfim, especial. E aí, o que acontece na prática? O profeta nem vai falar com ele, manda o estagiário, mandou o seminarista, vai lá, diz para ele, dá 7 mergulhos no Jordão, e só isso. Meu irmão, ele ficou bravo, ele não gostou, ele ficou ofendido. Como assim? Vem aqui um estagiário, ele nem veio aqui, orou por mim, nem me olhou, nem me ungiu, nem matou aqui um cordeiro, nem derramou sangue aqui na minha ferida. Como assim? Ele acha que eu não tenho rio lá na Síria, lá tem rio também. Mas meus irmãos, isso para mim é uma lição muito forte. Sabe por quê? Porque esse espírito de religiosidade que acompanhava Naamã, acompanha muitos de nós também. E às vezes nós não somos abençoados, porque ele diz: não é do meu jeito, eu esperava que fosse diferente, eu esperava que o pastor fizesse lá não sei o que, eu esperava que, enfim, não tivesse aquela música, que fosse tal música, que fosse de tal jeito, que tivesse, enfim, uma roupa diferente. E nós vamos criando mitos, né? Expectativa de achamos que se não for daquele jeito, Deus não vai se manifestar. Se não for daquele jeito, não vai acontecer. Eu me lembro
quando eu fui para o seminário, eu me converti numa pequena igreja, e mesmo sendo pequena, nós vivemos naquela igreja experiências de expulsar demônio naquela igreja. Teve lá alguns casos, e eu então muito novo na fé, já fui exposto, né, à experiência de expulsar demônio lá, enfim, legal, beleza, estava lá. Aí eu fui para o seminário, e aí eu tinha um professor lá, que ensinou como expulsa demônio. Só que daquele jeito que ele ensinou, olha, não era como eu sabia fazer. Mas eu disse, ok, ele falou que é assim, né, quem sabe, né, enfim, talvez ele tenha mais experiência que eu. E aí, meus irmãos, passou um tempo, eu tive que expulsar um demônio. Aí eu fui fazer como ele disse, não deu certo. Aí eu tive que fazer de um outro jeito, também não deu certo. Aí eu tive que pedir, Jesus, e agora, me dá agora um novo método. Eu abro mão da minha religiosidade, me diz aqui o que eu faço, eu estou aqui em apuros. E aí Deus nos ajuda. Mas, meus irmãos, o princípio é, se a tua religiosidade for uma barreira, não vai acontecer o que você espera. Porque Deus faz muita coisa, e depois daquela vez, meus irmãos, eu já vi tanta forma diferente de expulsar demônio, que você não vai acreditar. Um dia eu posso compartilhar para você. Mas eu já vi coisas assim que ninguém ensinou. Eu já vi gente fazer coisas para expulsar demônio que não está em nenhum manual. Mas funcionou. O demônio foi expulso. A pessoa foi liberta. E às vezes, mas é a religiosidade que diz, não, se não for desse jeito, como eu aprendi lá na infância, como me ensinaram, não pode. Se o louvor não for desse jeito, não é de Deus. Se o templo não for desse jeito, não é de Deus. Se o pastor não tiver desse jeito, não é de Deus. Tudo religiosidade que pode nos impedir de ser abençoado, de viver algo com Deus. Meus irmãos, eu me lembro que quando eu me converti, quando eu comecei o meu ministério pastoral, eu me lembro de uma pregação que eu fiz em 2001. Eu preguei, meus irmãos, do púlpito da igreja, um sermão bem costurado, dizendo que tatuagem era pecado, e que quem fazia tatuagem não era de Deus, não era crente, enfim, eu fiz isso. É verdade. Porque eu tinha aprendido que tatuagem não era coisa de Deus. Meus irmãos, quem me ensinou isso, nos anos 70, realmente, a tatuagem estava associada a outras coisas, ao crime, né, a outras coisas. Mas com o passar do tempo, isso foi mudando, foi ressignificando isso, enfim. Mas aí, o que aconteceu comigo? Passou alguns anos, eu conheci algumas pessoas tatuadas. Eu conheci um pastor tatuado, apenas tatuado, assim, os braços, pescoço, as pernas, enfim. Eu convivi com ele, e eu percebi que ele era muito mais crente que eu, que não tinha uma tatuagem, não tinha uma, nenhumazinha, e não tenho ainda, né, e não terei, eu acho, porque eu já estou velho para isso, né, mas ok. Mas o fato é que a minha religiosidade me criava um preconceito com aquele homem, e aquele homem era mais crente do que eu. Eu me lembro que eu fui uma vez num congresso com alguns irmãos da nossa igreja, e era um congresso do reteté, sabe aquele congresso lá do reteté, do manto lá, né? Era um congresso daquele jeito. Eu estava lá, beleza, e benção. Meus irmãos, daqui a pouco eu comecei a ficar desconfortável com aquilo. Eu comecei a ficar irritado, comecei a criticar o pregador, o dirigente, o ministro de louvor, comecei a ver defeito em tudo, comecei a fazer uma lista de coisas que não eram corretas aos meus olhos ali, no meu cérebro. Isso está errado, isso não é bíblico, isso está errado, aquilo, e fui pontuando. Acabou o culto, como eu estava? Irritado. O que eu levei para casa? Nada. Aí eu saí com os meus irmãos lá, meus amigos, fomos comer um lanche, e aí eles começaram a contar as bênçãos.
Cabral. Enquanto o pastor falava aquilo, Deus me curou, algo na minha alma, eu fui curado por Deus, aquela palavra ali rompeu algumas amarras que eu tinha. Aquele momento lá da oferta, que o pastor fez aquele apelo que eu achei exagerado, cara, aquilo me confrontou, eu descobri, eu fui tomado de um arrependimento profundo de ser um cara que não dá dízimo, que manipula meus recursos, e eu nunca fiquei tão arrependido como naquele dia, como naquele instante. O outro disse, cara, eu entrei com uma dor nas minhas costas, que eu mal conseguia ficar sentado, eu saí sem dor, eu fui curado. E eu ouvindo aqueles homens ali falando comigo na mesa, comecei a ficar com vergonha, e disse, Jesus, choveu do meu lado, caiu água do meu lado, atrás de mim, e eu botei um guarda-chuva, e não caiu nada na minha cabeça. Eles saíram molhados, abençoados, com água viva, e eu saí ali seco. E eu saí, e eu ouvindo eles, disse, Jesus, me perdoa pela minha religiosidade, pelo meu espírito crítico, pela minha mania de perfeição, de achar que eu sou o dono da verdade, que eu sei mais que os outros, me perdoa do meu orgulho, e eu não quero nunca mais ir num culto, onde vai chover do lado de cá, e em mim não vai cair nada, não, eu quero que respingue também em mim, aleluia, porque se é de Deus é bom. Então meu irmão, igreja, olha para mim aqui, guarda isso, não deixe que a tua religiosidade te impeça de ser abençoado. Naamã quase perdeu a bênção, ele quase voltou para a Síria doente, ele quase voltou, lembra o texto, ele ficou bravo e disse, eu vou embora, não quero mais isso. Imagina se ele vai embora, leproso, quase perdeu a bênção. Agora, sabe o que é a terceira lição nesse texto? Que eu acho incrível, e é isso que eu espero de você, é isso que eu espero que Deus me dê essa capacidade de fazer isso constantemente. Eu espero ter a capacidade de fazer autocrítica, e de reconsiderar as minhas decisões. Eu depois fui pedir perdão pelo sermão que eu preguei sobre tatuagem, anos depois, quando eu fiquei mais, digamos, maduro, enfim, anos depois, eu fui me perceber disso, e meus irmãos, quando eu comecei o ministério, você pode não acreditar, eu tinha coleção, sabe do quê? De gravata e de paletó, eu estava sempre de terninho, porque se não fosse de terno, não tinha culto. Se o pastor não estava de terno, não tinha culto. Mas eu consegui descobrir que a unção, que a graça não está no terno, mas está na vida de alguém piedoso que busca Jesus. Não é a roupa que me define, não é a roupa que me define, a roupa é um instrumento, é um detalhe, mas não é ela que me define. Meus irmãos, nós temos que ser capazes de reconsiderar algumas coisas, de reavaliar algumas coisas, de nos perguntar, será que não pode ser de outro jeito? Será que Deus não pode fazer diferente? Será que se for de uma outra forma, está errado? Será que a multiforme graça de Deus não se manifesta de formas variadas? Naamã reconsiderou. Qual foi a fala? Quem fez Naamã reconsiderar? Um outro servo. Qual o nome do outro servo? Alguém sabe? Outro anônimo. Esse aqui é o texto dos anônimos. Um anônimo mais sábio que o comandante. Diz o seguinte: meu senhor, o que custa dar 7 mergulhos? É o que ele te pediu para fazer. Se ele pedir para você subir, talvez, na árvore, não faria? Mas é 7 mergulhos, vai ali, que te custa? E aí Naamã disse, ok, eu vou voltar atrás. E ele então reconsidera, ele ouviu alguém, e ele reconsiderou. Ei, olha para mim aqui, ó. É tempo de você reconsiderar alguma coisa.
É tempo de você reconsiderar alguma coisa. Na tua religiosidade, no teu trabalho, na forma como você trata a tua esposa, ou o teu filho, ou o teu marido, ou a tua mãe, ou o teu pai. É tempo de reconsiderar algumas posturas. Reconsidera. Não confunda perseverança com teimosia. Não confunda. Aprenda a fazer autocrítica, a reconsiderar. Sabe o que esse texto me ensina, meus irmãos? Que há uma provisão, mas que nem sempre há uma liberação. Deus havia provisionado a cura de Naamã. Estava lá provisionado, mas ele quase perdeu. A cura só foi liberada quando ele o quê? Obedeceu. Qual foi a reconsideração? Ele teve que obedecer o profeta. Ele teve que obedecer a palavra que foi liberada sobre a vida dele. E aí, porque ele obedeceu, porque ele confiou, aquilo que foi provisionado, então foi liberado. Eu creio, falo agora de mim, que eu perdi algumas bênçãos na minha vida. Eu já perdi. Porque naquele momento, me faltou obediência, me faltou discernimento, sabedoria, maturidade, e eu já perdi algumas bênçãos. E eu acredito, meus irmãos, que vocês também já perderam algumas bênçãos. Eu acredito que vocês já perderam algumas bênçãos. Por quê? Porque não obedeceram, não confiaram. Estava provisionado, mas a religiosidade, a incredulidade, o pecado, enfim, bloqueou. E houve essa palavra aí. Foi contingenciado alguma coisa. Por quê? Porque você não estava pronto para receber. Você não estava preparado para receber. Nessa noite eu vim aqui, meus irmãos, dizer para vocês que você precisa procurar ajuda, mas precisa também ter cuidado para que a tua religiosidade, os teus paradigmas, os teus preconceitos não te impeçam de receber aquilo que Deus já provisionou para você. Hoje, eu vivo querendo tudo aquilo que Deus quer me dar. Eu não quero mais perder nenhuma bênção. Eu não quero mais perder aquilo que já está provisionado. Eu quero alcançar e receber aquilo que Deus tem para mim. E para isso eu estou disposto sim, a ouvir Deus, a rever alguns conceitos, a reconsiderar algumas coisas. A reconsiderar. Eu hoje, depois de 25 anos de casado, e eu falo isso sem nenhum orgulho, eu sou um marido melhor do que eu fui quando eu me casei. Eu sou melhor hoje. Sabe por quê? Porque eu tive que reconsiderar uma série de posicionamentos. Não falei isso lá para o pastoreia, tá? Corta aí. Mas hoje, eu sou um pastor melhor do que eu era há 20 anos atrás. Eu sou melhor hoje. Por quê? Porque eu reconsiderei, eu aprendi, eu descobri que eu não estava totalmente certo. E você pode também ser hoje uma pessoa melhor do que você já foi. Amém? Eu quero ser melhor, eu posso ser melhor. Se eu alegre com isso, se empolgo com isso. E a pergunta que eu faço para você é: o que você precisa reconsiderar hoje? Vamos ficar em pé? Ei, banda, o que você precisa reconsiderar hoje para ser um marido melhor, uma mãe melhor, um líder melhor, um filho melhor, um pai melhor, um profissional melhor? O que você tem que reconsiderar? Aprenda com Naamã
Não deixe que a religiosidade roube as tuas bênçãos. Não deixe. Não deixe. Orar com você agora sobre o que nós falamos, aquilo que nós ministramos nessa noite. Talvez aqui hoje seja um bom momento para você reconsiderar algumas posições suas, algumas posturas, alguns comportamentos. Eu quero convidar você a talvez nessa noite pedir perdão a Jesus por algumas posturas que você teve no passado, ou até mesmo bem recente, que hoje o Espírito Santo está te fazendo ficar constrangido, arrependido, com vergonha daquela postura. Talvez você já perdeu algumas bênçãos porque elas não vieram na embalagem que você imaginava. E você acabou desperdiçando algumas bênçãos. Feche os seus olhos agora e fale com Deus sobre isso. Fale com Jesus sobre isso. Se for preciso, peça perdão a Ele agora. Tome alguma decisão importante nessa noite. Firme um propósito com Jesus nessa noite. Jesus, nós reconhecemos que o Senhor é muito maior, que os teus caminhos são muito maiores que os nossos, que os teus pensamentos são maiores que os nossos.
Os teus movimentos, Jesus, são maiores do que os nossos. Por isso nos perdoa pelas vezes que nós negligenciamos ou não percebemos aquilo que o Senhor queria nos dar, e nós rejeitamos, perdemos, por causa de uma postura errada, de um olhar errado. Mas nessa noite, Pai, é uma noite de arrependimento, é uma noite de reconsideração, e nós não queremos mais perder nada que o Senhor tem provisionado para nós. Nós queremos todas as promessas, todas as bênçãos prometidas das regiões celestes para nós. Nós não abrimos mão e queremos buscá-las. Por isso, Senhor, nessa noite, nos livra, Pai, de todo engano, de todo sofisma, de toda soberba, de todo orgulho, que por vezes nos impede de enxergar as coisas com os olhos espirituais. Mas abre os nossos olhos, Jesus, abre os nossos olhos, amplia a nossa visão, e nos move, em nome de Jesus. E quem quer, diga amém. Assim será, em nome de Jesus.